Buenas tardes, mis queridos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Están todos bien? Qué bueno. Sean bienvenidos a más una clase de español, ¿vale? Y hoy nuestra clase de español es la lección 5, consumismo, en la página 60. Entonces, por favor, abram sus livros e vamos estudar juntos. Então, meus queridos, na aula anterior eu pedi que vocês fizessem a leitura inicialmente desse texto, certo? A leitura contextualizada, mas como abertura do capítulo, né, nós vamos falar sobre consumismo, tá bom? E a gente vai compreender o que é o consumismo, quando que o nosso consumo pode ser considerado consumismo, tá? Então, no livro de vocês estão vendo uma imagem no comércio, muitas pessoas, né, nas lojas andando, provavelmente fazendo compras. Então, o consumismo sin controle hace con que nuestra sociedad promueva una gran acumulación de basura, haciendo con que nuestro planeta se quede cada vez mais enfermo. Nessa abertura, o que está dizendo? Que o consumismo sem controle, né, faz com que a nossa sociedade promova um grande acúmulo de lixo, basura, que é lixo, e com isso contribui para que o nosso planeta fique cada vez mais doente, né, cada vez mais enfermo. Então, na verdade, quando fala em consumismo, a gente pensa logo num todo, né? Nós somos responsáveis socialmente também pelos demais, então, por isso essa consciência de todo mundo junto, né, de cuidar do meio ambiente, da nossa casa comum. E a leitura contextualizada, né, já pedi que vocês lessem o texto, então eu vou só explicar o que diz no texto, né? Então, no texto fala sobre como que as cidades, elas têm se tornado, se convertido a um hipermercado, né? Então, é muito comum o tempo todo estarem abrindo lojas novas, promoções, anúncios, muitas mensagens convidando a gente para comprar, principalmente hoje nas redes sociais, né? Cada loja tem o seu perfil e a função deles realmente é vender, então eles vão fazer com que você sinta vontade de comprar, né? E aí nós vamos acabar saindo daquela parte de comprar apenas o necessário e vamos acabar comprando aquilo que não é tão necessário assim, né? Pelo desejo de ter visto aquilo e ter fomentado em nós uma vontade de comprar, certo? Então o texto fala sobre isso, né? De como a sociedade ela começou realmente a crescer esse consumo de forma compulsiva, né? Então, nós temos aí compras que a gente faz para pagar depois, temos cartões de crédito, então tudo isso são maneiras que foram encontradas para que a gente possa consumir mais, tá? Então, geralmente, em janeiro, no início do ano, existe o quê? Uma dívida maior das pessoas. Por quê? Porque janeiro é depois da festa de Navidad, que é o Natal, que é quando as pessoas compram muito presente, né? E todo mundo se endivida, a maioria das pessoas, porque é uma festividade onde foi criado, sim, essa maneira de presentear. Então, as datas comemorativas em si, elas foram criadas, em suma maioria, algumas, para fomentar esse consumismo, certo? Exemplo disso foi o Dia dos Pais também, porque o consumo ficava muito parado no segundo semestre do ano, né? Então, eis aí o Dia dos Pais para que se movimente o comércio. Então, a gente vê que o tempo todo nós estamos sendo levados a consumir, a comprar. E o texto fala sobre isso, né? Sobre esse consumo. Consumo, inclusive, que inclui o desperdício, tá? Ficou para vocês responderem a atividade de compreensão leitura. Nós vamos corrigir agora da página 62, tá? Então, nós vamos responder de acordo com o texto. Hoy en día se compra por várias calças. Marca a opção que não condice com as calças apresentadas no texto. Então, nós compramos hoje por inúmeros motivos, mas qual desses motivos não aparecem no texto? Para ajudar o próximo. Então, pouquíssimas pessoas fazem compra pensando em ajudar o próximo, né? Não foi mencionado no texto, tá? Não foi apresentada essa opção no texto. Agora nós vamos para a questão 2, né? Segundo o texto, analisa as alternativas e marca a opção correta.
Então, de acordo com o texto, qual dessas alternativas é a correta? Tá? Então, nós temos aí como alternativa correta a alternativa B. Somos incitados a comprar artículos que não necessitamos. O tempo todo, né? Os anúncios estão nos convidando e influenciando o nosso poder de compra, tá? A 3 é para a gente marcar o B para verdadeiro ou F para falso, de acordo com o texto, tá, gente? Então, vamos lá. Lá, todas as pessoas passam muito tempo em grandes almacenes e mirando escaparates como fórmula para huir do tédio. Verdadeiro. Realmente, as pessoas, para fugir do tédio, elas vão visitar, vão andar, passear por lojas, né? E realizar compras. Lá B. Las necessidades básicas podem cobrir-se, pero as ambições ou el deseo são insaciáveis. Realmente, as coisas que nós necessitamos, né? As necessidades básicas, como comer, elas podem sim, a gente pode concluir essa atividade básicas, né? Tipo fome, a gente pode comer. Já as que são realmente ambições ou desejos, elas são insaciáveis, porque se você deseja o celular do ano, ano que vem tem outro celular do ano, né? Então, todos os anos terá um novo aparelho. Então, é insaciável por isso, porque as indústrias, elas estão sempre trabalhando para lançar novos produtos. Elas estão sempre trabalhando para lançar novos produtos, né? Então, verdadeiro. Lá C. Las tarjetas de pago e outros instrumentos de crédito produzem um sobreendeudamento e facilitam a adicção ao crédito. E aí, gente? Os cartões de crédito, né? São instrumentos que produzem um endividamento, né? Um sobreendividamento. Por quê? Porque você tem um limite do seu cartão. Então, você pode comprar o máximo até chegar ao limite. Você vai ter que pagar depois. Mas naquele momento, mesmo sem estar com dinheiro, você vai poder comprar. Então, isso acaba gerando um endividamento sim, tá? Então, verdadeiro. Lá D. La adicción al crédito está relacionada com a compra compulsiva. Sim, o uso desse crédito desenfreado está relacionado com essa compra compulsiva, de querer comprar o tempo todo, né? Lá E. El hombre tiene un deseo intenso de adquirir solo aquello de que precisa e necessita. No, né? O homem, ele tem vontade de consumir mais e mais, não só o que precisa, né? Principalmente o que não precisa, tá? Então, a letra E, falsa, tá? A única falsa, as outras todas verdadeiras, né? 4. Segundo o texto, podemos dizer que, segundo o texto, qual dessas afirmações que vocês leram é a correta? Então, aqui a correta nós temos lá B. Los jóvenes são mais consumistas que os adultos. E eles são até mais influenciáveis, né? Os jovens são mais influenciáveis. Claro que existe sempre as exceções, tá? E aí vocês têm, na página 63, o quadro de Diviértete. Pensar em musarañas. O que significa a expressão? Essa expressão, ela não pode ser pesquisada letra por letra, palavra por palavra, né? Porque senão ela vai fugir do sentido. Essa expressão, pensar em musarañas, é a mesma coisa de estar no mundo da lua. Então, estar en el mundo de la luna, que é você estar viajando na maionese, como eu costumo dizer a vocês, certo? Agora, na página 63, nós temos interactividade, enlace 1, os números al rojo vivo. Então, nós vamos ver aqui como que estão esses números, né, no vermelho, como que acontece isso, da gente estar se endividando cada vez mais, tá? Então, é um texto que nós iremos ler juntos, então, por favor, acompanhem a leitura do texto. Más que nunca, en los tiempos que corren, es necesario manejar correctamente la economía doméstica para evitar los males de endeudamiento y lograr un mejor aprovechamiento del dinero. Todos necesitamos conocer cómo manejar la economía de nuestro hogar. Aunque parezca tarea sencilla, a la hora de pagar las cuentas, llenar la heladera y despensa y afrontar imprevistos como una enfermedad, los números no siempre cierran tan fácilmente. La situación empeora cuando se agregan a los gastos fijos
cuotas de créditos, préstamos, tarjetas que hacen peligrar nuestra economia. Enciende a luz de alerta se está usando crédito mais a menudo? Deve pedir prestado para pagar suas contas? Se atrasa regularmente no pago de suas contas? Quando mira o resumo de sua tarjeta de crédito, se vê obrigado a pagar só o mínimo? Su nível de vida se ha mantenido estável mientras se reduz o saldo de sua caja de ahorros ou conta corrente? Se ha visto obrigado a deixar de pagar contas que antes pagava com normalidade? Pero lo importante é não desesperar-se e assim tomar ativamente as riendas de la situação para controlar e sanear suas contas. Te damos alguns passos. Tomar consciência de que a redução de la deuda é principal prioridade. Identificar todos os ingressos com os que conta atualmente e em los próximos meses. Hacer uma lista de todos os gastos mensuais e as deudas que tem a la fecha. Dividir os gastos essenciais. Alimentos, mobilidade, impostos, serviços e quais se podem evitar ou postergar. Levar em conta minuciosa de seus gastos diários, o saldo de las contas e suas tarjetas de crédito e contas bancárias. Realizar um cronograma de pago de las deudas e tratar de cumprido a ratabala. Então, aqui nós temos um texto, que fala sobre como a gente pode melhorar o nosso poder de compra e também não estar sempre no vermelho, não estar sempre endividado, certo? Então, primeiro, as primeiras perguntas que há no texto são um sinal de alerta para você, no caso, para a sua família, se está acontecendo alguma dessas coisas aqui, se você está tendo que fazer alguma dessas coisas para poder cumprir com suas contas, tá? E a gente não pode se desesperar, Então, nós vamos ser ativos e trabalhar para melhorar. Então, aí tem algumas dicas, Ter consciência de que a redução é a principal prioridade, redução de gastos. Identificar todos os cartões, as dívidas que vocês têm para pagar no mês ou nos próximos meses. Botar no papel todas as contas mensais fixas e aquelas que tem data para pagar. Dividir os gastos em alimentos, impostos, serviços. E também lembrar os gastos diários, Lembrar da conta, do saldo, lembrar dos cartões de crédito, dos limites e realizar um cronograma de pagamento dessas dívidas, A meta que você vai cumprir no pagamento dessas dívidas, tá? Então, quando a gente fala em consumismo, nós estamos num mundo globalizado, certo? Onde nós participamos desse jogo, Então, o consumo, ele sempre existiu, tá? Nós consumimos alimentos, consumimos água, oxigênio. Então, nós nascemos com a necessidade de consumir, tá? Só que o problema é que esse consumismo, ele foi um fenômeno econômico, que acabou acarretando muitos problemas também para nós. Esse consumismo, ele teve ênfase lá nos anos 60. Junto no Brasil, a gente viu que as mulheres entraram no mercado de trabalho, muitas indústrias surgiram, muita gente trabalhando, e aí as pessoas começaram a ter seu salário e começaram a gastar, Então, esse consumismo, ele surge aí. E seria o quê, O consumismo é uma ideologia que faz com que a gente acabe comprando produtos e serviços sempre em quantidade maior do que o que a gente precisa, tá? Então, hoje, não é incomum você chegar numa casa, ou na de vocês mesmo, e vocês terem fogão a gás, terem micro-ondas, terem forno elétrico, panela elétrica, terem sanduicheira, liquidificador, batedeira, crepeira, um airfryer. Então, são muitos eletrodomésticos que vão surgindo no mercado, churrasqueira elétrica. Então, tudo que vai surgindo, a gente vai achando que nós temos que comprar, porque nós estamos precisando. E isso é o consumismo. Eles fazem com que a gente acredite que está precisando
rapidamente daquele produto, tá? Então, para manter esse nível de consumo, que é bem grande, por sinal, as indústrias, elas têm um jogo, não é verdade? Que jogo é esse? A gente chama de obsolência de programada. O que é essa obsolência programada? Obsolência vem de obsoleto, quando um produto passa a ser considerado antigo ou desatualizado. Então, vejam bem, é lançado os celulares a todo momento, um modelo novo, com a câmera nova, com funções novas. São lançados eletrodomésticos o tempo todo, com facilidades para manuseio. E tudo isso vai deixando aquele objeto que você já tinha em casa obsoleto, antigo. E você acha que ele não é mais suficiente, você tem que comprar um novo. O mesmo aconteceu com a televisão, com os computadores, notebooks, celulares, os eletrodomésticos em geral, as máquinas de lavar. Então, cada dia a indústria está produzindo um produto melhor que o outro. E isso é programado, né? Inclusive a durabilidade dos produtos. Eles sabem mais ou menos qual a durabilidade de certos produtos. Estabelecem uma garantia, um período, e dali em diante ele já vai contar o tempo de que você vai precisar de um outro para substituir, né? Então, essa obsolescência programada é um planejamento que eles usam para aperfeiçoar esses produtos, né? Para que você substitua o seu antigo por um produto novo. E assim, você vai descartar o que você já tem, ou jogando no lixo, ou simplesmente deixando ele largado. Então, esse consumismo, por isso que no início do texto fala sobre o lixo produzido, né? Porque é muito grande, principalmente nas capitais. Você vê sofás, armários, coisas que poderiam ser utilizadas ainda por muito tempo no lixo, são descartados. Por quê? Porque viu-se a necessidade, por conta do consumismo, de ter um mais novo, né? De ter um objeto que vá substituir aquele mais antigo. E os jovens, ele é especialmente mais suscetível ao consumismo, né? Porque as mídias, elas acabam influenciando bastante, principalmente nesse período que nós estamos, onde tem os blogueiros, as blogueiras, os youtubers. O que eles fazem, usam, comem, acabam muito influenciando a gente. Trabalhar essa conscientização nossa mesma, dos nossos amigos, da nossa família, e saber que isso envolve questões éticas, né? Porque sempre é necessário que a gente compre, que a gente consuma, claro. Mas é preciso que a gente trabalhe a economia. Então, a economia, fechar a torneira corretamente, diminuir o uso de água do chuveiro, reutilizar uma água que dá para lavar uma calçada, usar a lâmpada, luz, energia de maneira, né, que seja consciente, o uso de papel adequado, papel do caderno, papel higiênico, né, o descarte do lixo adequado também. Tudo isso são coisas que nós podemos ir trabalhando para a mudança de hábitos, tá bom? E lembrar que existem elementos que realmente nós precisamos comprar, tá? Mas existem produtos que nós não necessitamos. E aí acaba gerando o consumismo. Eu só quero tênis da hora. Eu só quero a roupa da hora, eu quero o perfume da hora. A maquiagem que fulano de tal usa porque é da hora, é top, né? Então, a gente tem muito isso e acaba consumindo exageradamente, tá? E isso pode gerar, no universo globalizado que nós estamos, né, tecnológico, capitalista, que vai nos movendo e moldando, pode gerar a síndrome da ansiedade, isso mesmo, né? Essa síndrome da ansiedade, ela vai ser o quê? Né? Esse desejo desenfreado que nós temos de criar expectativas, né? Então, nós temos, hoje, temos essa questão, por exemplo, não é raro você ver um grupo de pessoas conversando sobre o celular mais potente, o celular mais sofisticado, mostrando suas novas aquisições. Então, as famílias sentadas nos restaurantes conversando, né, sobre o videogame, a tecnologia nova. Tem videogame que a gente fala para uma criança, esse é ultrapassado demais, eu quero um atualizado, né? Quando fala em celular, mesmo, tia, esse aí já passou, temos um novo. Então, a pauta do momento é quem vai consumir primeiro o novo lançamento do mercado, tá? E isso tem gerado, esse comportamento, né? Tem gerado o que é chamado pelos especialistas de síndrome da ansiedade, que é uma aflição,
né, existencial do consumo, que eles gerada por uma necessidade que a gente tem de estar num posicionamento privilegiado, né? Então, por exemplo, as pessoas passam horas e horas para assistir uma pré-estreia de um filme. No dia seguinte, ele pode estar perto da sua casa, que você não dá mais importância, tá? Então, existe esse desespero, porém agora, o dia que tem que ir é hoje. Então, as crianças estão cada vez mais sendo vítimas disso, né? Porque elas estão mais impacientes. A gente tem preguiça de escrever um texto à mão, porque digitar no celular é mais rápido, né? Então, nós temos mecanismos que vão moldando nossas personalidades. Então, a gente tem que se atentar a essas questões do consumismo exagerado, tá bom? Nós somos pessoas que qualquer campanha publicitária, qualquer produto tecnológico, qualquer rótulo, qualquer o que a sociedade pode nos ofertar, nós somos maiores do que isso, tá? Então, estamos moldando os seres de acordo com o consumismo. E aquele velho ditado que já dizia minha avó, que diz meu pai, que diz minha mãe, que diz muita gente, né? A gente é o que tem. Então, esse ditado caiu bem a calhar lá na década de 60. Por quê? Porque as pessoas começaram a valorizar a pessoa da hora, a pessoa influente, a pessoa top, pelo que ela usa. É o celular top, é a roupa top, maquiagem também, o tênis, que a blogueira X usa, eu também quero usar. Eu não quero mais esse que minha mãe comprou, porque ele não é do Neymar. Não é o mesmo que o Neymar usa, não é da Nike, não é o tênis que o Cristiano Ronaldo usa, não é o shampoo que o Neymar passou usando na televisão. Então, são coisas que vão nos levando a se tornar consumistas, certo? A pensar que você quer estar nesse mesmo patamar. E a gente tem que ir desmistificando essa ideia de que realmente só é top quem tem o celular da hora, né? Porque a gente não precisa ter o celular que lançou ontem. Inclusive, quando lança, ele tem um valor bem mais alto, que acaba caindo depois, né? Isso também é programação da indústria, certo? Então, a gente, claro que tem um mundo de informações aí, de publicidade o tempo todo, né? Eles investem pesado nisso. Mas a gente também tem que aprender a ter nossa consciência e também trabalhar com as consequências que isso pode nos trazer, tá? Tanto consequências para o meio ambiente, do lixo que nós vamos produzir, muito maior, em grande quantidade, quanto também para a nossa vida, né? Vocês viram aí sobre a questão da síndrome da ansiedade. Então, hoje tudo é rápido, num clique se resolve, a gente quer trazer isso para a nossa vida. E não é simples assim, porque nós estamos nos referindo a pessoas, seres humanos, tá? E cada coisa tem o seu tempo e o seu devido lugar, certo? Depois aqui da leitura desse texto, nós não iremos trabalhar ainda a análise linguística, tá bom? Nós vamos trabalhar a parte do dialogando, que está na página 65, né? Então, nós temos aí duas famílias, a família Gomes e a família Rodrigues, que estão falando, né, tratam sobre esse inconveniente do consumismo desmedido, né, esses gastos além do possível, esses gastos excessivos que extrapolam a renda e acabam construindo uma sociedade de pessoas devedoras, né, pessoas que estão no vermelho, devendo e não estão conseguindo pagar essas contas, tá? Então, vocês vão realizar a leitura dos dois diálogos das duas famílias, realizar essa comparação, tá, entre as duas famílias, como que é a relação delas com o dinheiro, e depois irão produzir o diálogo de vocês com esse mesmo tema do consumismo, tá? Então, vocês vão poder se basear nesses diálogos aqui. Quando você produzir o seu diálogo, você vai fotografar e me enviar, e vai também fazer a leitura do seu diálogo e enviar a mim o áudio, tá bom? Eu quero ouvir também a leitura de vocês, queridos, certo? ¿Vale? Entonces, hasta nuestra próxima clase. Buenos estudios, buena tarea y hasta la próxima, ¿vale? Besos.